Chegamos ao nosso 5º dia de jornada. Como é que você tá por aí? Estamos quase na metade, hein, gente? E eu quero hoje compartilhar um assunto com vocês que tem muito a ver com o nosso assunto de ontem, que foi da compulsão por agradar, né? Fazer tudo pelo outro. Aqui a gente tem algo que eu acredito que todo mundo vai se identificar em alguma medida. A dificuldade em dizer não. Uma vez eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando, né? Na verdade, eu botei um daqueles termômetros e eu pedi para as pessoas colocarem ali de 0 a 10 o quanto elas tinham dificuldade de dizer não. E aí todas marcaram alguma medida ali de dificuldade. E quantas vezes você já disse sim quando você queria dizer não? Ou você fez algo que você não queria fazer porque você tá tão acostumado a dizer sim, 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 ou porque você acha tão incômodo dizer não que você preferiu fazer algo que você não queria, era menos incômodo do que dizer não. E, gente, a gente primeiro tem que entender que dizer não, estabelecer limites a partir do não, é algo muito difícil. E quando a gente fala na nossa cultura, do brasileiro, do Brasil, a gente está falando de uma dificuldade um pouco maior. Para algumas culturas, isso até é um pouco mais tranquilo. As pessoas têm até um pouco mais de facilidade em dizer não. Mas o brasileiro, conhecido como um povo muito cordial, né, amigo, aberto, a gente tem essa dificuldade de dizer não e de lidar com o não do outro, né? Pensa aqui agora, para um pouquinho aí. Pensa quando o seu marido te disse um não. Não vou fazer tal coisa. Você sentiu o quê? Aposto que um dos primeiros pensamentos, poxa, vai me dizer não, não me ama. Tá vendo? Ama desse jeito, me dizendo não. Mas quantas vezes você precisa dizer não? E dizer não faz parte da construção de relacionamentos saudáveis. Além dessa questão cultural do brasileiro, né, do Brasil, por sermos um país tido como cordial, amigo, aberto, a gente tem também a questão de personalidade. Para algumas pessoas, a sua personalidade é mais tranquila para dizer o não. Ela não tem problema com conflito, ela não tem problema em estabelecer limites e a personalidade dela ajuda ela nesse processo. Mas ainda assim, tem sempre um pouco de desconforto, né? E a gente está acostumado a sempre dizer o não acompanhado de alguma desculpa. Eu não posso porque tal coisa. O dizer não só porque não quero, ele é muito difícil e muito raro de ser dito e de ser ouvido também. Acho que mais nas relações mais próximas a gente tem essa liberdade de dizer não, porque eu não quero. Mas mesmo assim, gente, é claro que dá pra gente descontrair um pouco. Eu sei que esses assuntos aí dessa primeira parte, eles são mais densos, mais pesados, fazem a gente se olhar de uma maneira muito mais intensa, muito mais sincera e por vezes dolorosa mesmo. Às vezes é difícil a gente reconhecer que a gente vive pra agradar, que a gente não consegue dizer não, que a gente tem uma dependência emocional, que a gente sente vergonha de quem a gente é, como a gente é. Então, esses passos são um pouco mais difíceis, mas eles são muito necessários para que a gente vá para a segunda parte, muito mais conscientes do que a gente precisa resolver. Então, além da dificuldade cultural e da dificuldade de personalidade, da dificuldade que é estabelecer limites, a gente precisa entender que muitas vezes a nossa necessidade de dizer sim para os outros reside no medo de não sermos aceitos. Lembra que lá no início, quando eu falei da vergonha, eu falei que a nossa maior necessidade é de conexão? A gente sente muitas vezes que dizer sim para os outros nos conecta com o outro o tempo inteiro. E a gente esquece de se conectar com a gente mesmo, com as nossas necessidades. E quando a gente diz muito sim para o outro, a gente está dizendo muito não pra gente. Não quer dizer que a partir de agora a gente vai estabelecer um padrão de dizer não para todo mundo. Não, agora então só vou dizer não, só vou dizer não, só vou dizer não. Não quer dizer isso, mas quer dizer que eu preciso de um equilíbrio entre o sim e o não. E entender que esse equilíbrio muitas vezes vai ser por conta das minhas necessidades. Muitas vezes eu vou estar cansada e não vou querer fazer alguma coisa por alguém. E tá tudo bem. E eu preciso estabelecer esses limites nas minhas relações, para que as minhas relações sejam saudáveis. Relacionamentos saudáveis, gente, tem limites definidos, claros, estruturados. E isso faz bem pra gente entender que somos pessoas diferentes, temos necessidades diferentes. E esse conflito entre o que o outro precisa e o que eu preciso, muitas vezes você vai fazer pelo outro e muitas vezes você vai fazer por você. O problema está em quando a gente nunca faz por nós, a gente só tá sempre fazendo pelo outro.
E o problema também está quando a gente nunca faz pelo outro, quando a gente está só fazendo por nós. O ideal é sempre um equilíbrio. E pensando nisso, eu fiquei com algumas questões sobre isso na minha cabeça. E eu fiquei pensando que dizer não é um exercício de autocuidado. Quando você diz não para o outro porque você precisa de outra coisa, você está se cuidando, você está se priorizando, você está se amando, você está se respeitando. Se a gente diz sim o tempo todo e não se coloca como prioridade, não cuida de quem a gente não se respeita. E o quão grave isso é. Quando a gente pensa e pergunta o que é essencial num relacionamento, respeito é uma das coisas que mais aparece sempre. E a gente esquece que o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, muitas vezes não tem respeito. Muitas vezes a gente não se respeita. A gente coloca os outros em primeiro, e se coloca em último. Às vezes nem se coloca na lista, não é verdade? Você precisa entender que o seu valor não está no que você faz. O seu valor não está em agradar todo mundo. O seu valor não está em dizer sim e ser aceito. O seu valor está em quem você é. Você tem o valor em quem você é. Isso é importante para todos os passos que nós demos até agora e que nós ainda vamos dar. Você precisa encontrar o seu valor em você. Isso é importante, gente. Se vocês saírem daqui da Jornada Amar, encontrando valor em quem vocês são, como vocês são, eu vou entender que o meu papel foi cumprido aqui. Não diga sim para achar que você tem algum valor aos olhos dos outros. Diga sim porque você quer fazer, porque te faz bem, porque aquela relação é importante para você. Mas diga não também, porque você se quer bem, você quer fazer o que é importante para você. Tá bom? Gente, o desafio de hoje é treino de assertividade. O que acontece? A gente muitas vezes age em determinadas situações sem treinar. Eu falei lá no começo, a gente não consegue pensar que relacionamentos, que comunicação precisa de treino, mas precisa. E a assertividade é a habilidade de comunicação, né? É uma habilidade de comunicação em que a gente consegue fazer esse equilíbrio entre dizer o sim ou dizer o não, entre se colocar mesmo. A gente começa a se colocar quando a gente é assertivo. A gente não faz só pelo outro, a gente faz por nós também. E o treino de assertividade desse desafio de hoje tá aqui embaixo, como todos os outros. E você vai fazer o seguinte, você vai pensar na última situação que você passou e que você disse sim quando você queria dizer não, certo? Qualquer situação com qualquer pessoa da sua vida. Depois você vai responder sinceramente as perguntas que eu coloquei aí, a respeito dessa situação. E por último, você vai escrever 3 maneiras de dizer não nessa situação. Como você poderia ter negado de maneira tranquila, que não gerasse conforto, sem ser grosseiro, não quero, acabou, não é isso. Mas 3 maneiras gentis, né, amáveis e humanas de dizer não nessa situação. Por que isso é importante? Você vai treinar, como o nome do exercício diz, né? Treino de assertividade. Você vai treinar uma nova perspectiva de olhar para situações como essas. E a partir daí, nas próximas situações, você já vai ter ideia de opções que você vai ter para fazer, tá bom? Eu tô muito feliz que você tá nessa jornada comigo. Vamos juntas!